Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Diogo, muita alegria, né, trazendo para vocês um tema que para mim ele é muito caro, um tema para mim muito importante. Hoje, nossa aula do curso de adoção e acolhimento será sobre revelação e adoção, tá? E por que que eu estou dizendo para vocês que esse tema é muito importante para mim? Para quem não me conhece, né, pessoalmente, ou então não ainda conhece sobre a minha trajetória, meu nome é Antônio Diogo, eu sou assistente social hoje no Cadastro de Adoção de Fortaleza, mas tenho uma trajetória aí no campo da adoção já de uns 15 anos. Ao longo desse tempo, eu fui assistente social de um acolhimento institucional, tive também a experiência como membro do primeiro grupo de apoio à adoção de Fortaleza, que desde então mantenho-me sempre em grupos de apoio e hoje sou vice-diretor da ONG Rede Adotiva. Meu mestrado e meu doutorado também foram sobre a adoção, então, para mim, a temática da adoção ela é muito cara. Mas eu também sou filho por adoção. Tenho uma história aí de conhecer, inclusive, minha mãe biológica, que eu conheci quando tinha 31 anos, né? Hoje eu tenho 38. E nós tivemos muitas questões que apareceram para mim depois disso, e algumas que eu, de certa maneira, me ajudaram, por assim dizer, a refletir também sobre o processo de revelação. Então, nossa aula sobre revelação hoje, ela vai transitar, né, por vários polos. Vocês vão ver o Diogo, filho adotivo, falando, vocês vão ver o Diogo, assistente social do cadastro de adoção, o Diogo que já foi de acolhimento institucional, já trabalhou como assistente social de um acolhimento, enfim, vocês vão ver um misto aí dessas experiências sendo colocadas aqui para vocês, para a gente poder refletir, certo, a respeito do processo de revelação hoje no Brasil e como ele se processa, inclusive de maneira muito diferente entre os filhos por adoção. Ok? Espero ajudar você, trabalha diretamente com a área, poder orientar, né, os pais adotivos aí em processo de adoção, até mesmo você que é filho adotivo possa se sentir tocado a quem sabe aí pensar um pouquinho também como é que você vê sua própria revelação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, para trazer para vocês quando foi, né, que chegou para mim o conhecimento de que eu era filho por adoção e como. Eu fui adotado em 1986, certo? Nessa data, em 86, não existia ainda uma legislação que ela trabalhasse na perspectiva da igualdade de direitos entre filhos adotivos e filhos biológicos. Nós tínhamos uma legitimação adotiva de 56 que, de fato, garantia direitos iguais, mas na percepção popular, na cultura, no senso comum, e até mesmo na legislação, porque o Código de Menores de 79, ele vai ter ainda formas discriminatórias, né, de tratar com a adoção. Mas o que nós temos é que tanto nas leis como na cultura, a visão sobre a adoção até os anos 90, ela era uma visão muito estereotipada, tá? Adotar era um ato que gerava uma certa vergonha para as pessoas. Então as pessoas adotavam, mas elas tendiam a querer esconder essa adoção. Por quê? Porque havia um histórico aí ligado da adoção à ideia dos filhos ilegítimos, né, de filhos oriundos de outros casamentos, feitos por traição, ou então, muitas vezes, né, filhos de segunda ordem, porque a transição da adoção legal no Brasil ainda se dava muito entre classes, né, saindo de classes mais pobres para classes médias e classes mais altas, tá? Enquanto que as classes em situação de pobreza, geralmente elas transitavam as crianças entre si através da circulação de crianças e não da adoção legal, por assim dizer. Mas isso é uma outra aula nossa. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que até os anos 90, a visão que nós tínhamos de adoção era que os filhos por adoção deveriam ser escondidos. Nós não deveríamos falar para eles que eles são adotados. Essa visão, em tese, legalmente, ela vai mudar a partir de 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? No qual a adoção se torna irrevogável,
né, no qual a adoção iguala esses direitos entre filhos adotados e filhos biológicos, e no qual nós vamos também ter uma nova percepção social a respeito disso. Você vai ter movimentos de filhos por adoção, movimentos, né, de pretendentes e de pais, a psicologia como um todo, né, uma disciplina que contribuiu muito nesse processo, a sociologia, a antropologia, o próprio serviço social. Então, todas essas disciplinas, elas vão trabalhar muito a ideia de que é importante, né, que você revele para a criança que ela é filha por adoção e que não há nenhum motivo de vergonha, né, de que você possa levar, né, não existe nada que vai manchar a honra da família, não existe nada de ilegítimo em você acolher uma pessoa que não nasceu sob a sua biologia como filho, tá? Mas essa visão, e nós sabemos que a cultura ela é um processo que se constrói. Então, apesar do Estatuto da Criança e Adolescente tentar trazer uma visão que ele vai se embater com essa ideia de vergonha, né, e de filhos ilegítimos, apesar disso, essa visão social, certo? Ela ainda é uma perspectiva muito, vamos dizer assim, emaranhada na nossa sociedade. No meu caso, eu soube da revelação da minha adoção quando eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos, tá? E eu lembro, inclusive, do local, eu lembro da rua, né? Eu lembro da minha mãe dizendo para mim, em frente a uma loja de pneus aqui de Fortaleza, muito famosa, que é a Gerardo Bastos, né? Que tem até o slogan de o pneu é um pneu. E eu me lembro muito de passar em frente a essa loja e ser o local em que ela disse para mim, né, com essas palavras, que eu era filho adotivo e filho do coração. Né? Tem esse negócio muito, da gente gostar muito de usar esse termo, né? Filho do coração, apesar de que o coração em si, ele não gera nada, né? O coração, ele bombeia o sangue. Então, também existe uma mística em torno dessa ideia de filho do coração, que eu vou trabalhar com vocês também. Mas, por enquanto, ok, né? Soube do fato da adoção. Só que o que acontece? Quando a minha mãe me contou, ela disse poucos detalhes desse processo para mim, e muitas vezes isso nunca mais foi tocado, salvo em algum ou outro momento em que mencionava-se algo referente à adoção, e ela sempre dizia, né, que a adoção, o amor que tinha por mim era um amor muito especial, e às vezes até mesmo maior do que outros amores. Ela também, eu tenho um irmão, né, biológico por parte da minha mãe, que ela sempre tratava, né, de dizer isso, olhe, mas eu amo vocês de maneira igual, enfim, tinha muito desse ponto, né? E o que é que eu queria trazer para vocês? Nós acostumamos a entender o processo de adoção como um momento estanque. O que é um momento estanque? É um momento único. É uma revelação. Então, quando você pega, por exemplo, estou fazendo aí a referência, aquela cena do Star Wars, que o Darth Vader ele chega para o Luke Skywalker num momento extremamente denso, os dois estão lutando contra o outro, inclusive, e ele fala a famosa frase, né? Luke, eu sou o seu pai. Que é o momento da revelação, eu estou revelando que eu sou o seu pai. E por muito tempo, essa ideia de revelação, ela pareceu muito ligada a algo como descobrir aquilo que está encoberto. Então tem uma coisa encoberta, tem uma coisa que ninguém sabe, agora eu estou descobrindo ela. Então a revelação ficou muito ligada por muito tempo a essa perspectiva de ser um momento único. É aquele dia que eu revelo. E pronto, e não preciso mais tocar nesse assunto, já está resolvido, já é revelado, e você que aprenda a lidar, né, com essa dimensão, tá? Por muito tempo nós entendemos que a revelação seria igual a contar que adotou. Um momento único, profundo, seguido de um silêncio, e fim, um peso tirado das costas, tá? Quando eu encontro, né, filhos por adoção, grande parte desses filhos que foram adotados na mesma época que eu, década de 80, 90, ou até mesmo início dos anos 2000, são filhos que eles passam por um processo de revelação estanque, momentâneo e único. E aí as questões que são elaboradas depois disso vão ser elaboradas muito depois. Né? Na adolescência elas estão ali meio latentes, mas apesar disso,
a gente está com tantas demandas na adolescência, tanta coisa, né, acontecendo, é tanta novidade, que a gente acaba não levando essa questão da adoção em grande parte como um ponto muito fundante. Ou, às vezes, nós temos várias perguntas, vários questionamentos. E como é que foi essa história? E quem é essa pessoa? Por que me entregou? Por que não quis ficar comigo? Essas questões são questões que muitas vezes os filhos por adoção da época de 80 e 90, eles foram seguindo, sem resolução. Alguns conseguiam chegar até os seus pais para conversar, mas há, pessoal, para o filho por adoção, e aqui eu vou quebrar uma mística que eu escuto muito dos pretendentes. Quase todo pretendente, quando eu estou fazendo a entrevista, eu pergunto sobre o processo de revelação, ele me diz assim: Diogo, vou revelar para a criança quando ela tiver condições de entender, ou ainda, vou revelar quando ela me buscar. E aí, meus amigos, revelar quando ela me buscar é muito, muito complexo. Por quê? Porque nós, filhos por adoção, tá? E aí, quando eu digo nós, veja, eu não estou generalizando. Eu estou trazendo uma maioria de discursos e o que a gente também lê, né, e nos estudos, nos temas a respeito. Nós temos uma dificuldade de iniciar o papo. Até porque não é um papo qualquer, é um papo que ele envolve, né, uma dor. E falar sobre nossas dores, para quem não passa por um processo terapêutico, não é nada fácil. Então, esse ponto de partida, esperar que esse ponto de partida venha do filho adotivo, é muito complicado, é muito complexo, certo? Mas, vamos lá, vamos continuar. Então, né, por muito tempo, a questão da adoção era vista como um segredo de família. Porém, nos anos 90 e 2000, nós vamos ter uma nova percepção sobre a adoção. E a questão da não revelação, do esconder, ela passa a ser questionada, sobretudo nas teorias ligadas à psicologia e à psicanálise. Aqui eu vou falar um aspecto muito pessoal, certo? De fato, para mim, tá? Eu sempre soube que era filho adotivo desde a época da infância. Porém, as condições dessa entrega, os pormenores desse processo, eu desconhecia. E por eu desconhecer, isso me trazia algumas questões. Nada que, de alguma forma, eu vou dizer para vocês assim, paralisasse a minha vida, mas ao mesmo tempo, certo? Ficavam ali encobertas. No meu caso, elas passaram a ser mais, né? Eu senti mais essa necessidade quando eu comecei a estagiar na adoção. Veja que eu já tenho uma trajetóriazinha razoável. E o meu primeiro estágio como estagiário de serviço social foi no Juizado da Infância e da Juventude, no núcleo de adoção. Então eu estava ali com meus 20 e poucos anos, né, no início da juventude, e estagiando no espaço com o tema da minha adoção. Então isso começou a me levar a querer saber mais, a entender mais desse processo. Por outro lado, sou um filho por adoção que nunca quis necessariamente procurar seus pais biológicos, o que também é uma outra mística, né? É uma outra imagem construída de que os filhos por adoção necessariamente querem conhecer seus pais biológicos, querem conhecer suas origens. Não necessariamente. Vão ter aqueles que têm essa necessidade, e aí cabe aos pais por adoção trabalhar esse processo de uma maneira cadenciada, de uma maneira tranquila, e vão ter aqueles que não tanto, tá? No meu caso, eu sempre era tranquilo neste quesito. Eu acho que eu tinha muita curiosidade em entender o processo, o que me fez chegar até aqui. Mas eu não tinha coragem de tocar nisso com a minha mãe. Não tinha. E mesmo depois que eu comecei a estudar adoção, que inclusive por um bom tempo, tá? Era difícil para mim até admitir isso. Eu dava palestra sobre adoção, mas eu não tocava nesse assunto, de que eu tinha minhas dificuldades de puxar esse assunto. E aí foi nesse livro, certo? Muito bom, mas que está esgotado em todo canto, que eu emprestei para alguém, até hoje me devolveram, 20 coisas que os filhos adotados gostariam que seus pais adotivos soubessem, que me acendeu a chama para entender melhor o processo de revelação. Porque a grande ideia, né, da Sherry Eldridge, que é a psicóloga, né, psicanalista, inclusive, que fala sobre revelação nesse livro, é a de que a revelação ela não é um processo estanque. E para mim isso aqui é a coisa mais importante de todas, tá? A revelação não é um único momento.
A revelação, ela pode se processar por toda a vida do indivíduo. Hoje eu vou fazer 39 anos. Tem aspectos da minha história que eu gostaria de revelar mais. Alguns eu tenho até medo de tocar, e esse é um processo delicado. E eu acredito que a revelação da minha adoção siga comigo até meus últimos dias. Por quê? Porque ela faz parte da minha identidade. Ela faz parte de quem eu sou. Ela faz parte do que eu entendo, por assim dizer, enquanto Diogo, tá? Então esse processo ele é complexo. Ele não é do dia para a noite. Ok? Beleza? Então, continuando aqui com vocês, tá? O livro foi muito importante, super recomendo ele, tá? Porque me ajudou muito a pensar numa perspectiva de revelação, que ela seja o quanto mais possível sincera, aberta, dialogada e pessoal. Processual. Ela é processual e ela se inicia no dia que a criança chega na sua casa. A revelação se inicia lá. Ela não é um momento estanque. Ela não é um momento em que, de repente, você resolve descobrir o que estava encoberto. Na verdade, ela é um processo complexo e feito a partir de sucessivas aproximações com esse tema. Sucessivas. Não de uma maneira exagerada, não de uma maneira que você vai viver em função disso, mas que ela tenha um fio condutor. Ações que têm um fio condutor, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre. Então, onde é que essa visão sobre as origens, de fato, vai se consolidar? Ela vai se consolidar em 2009, na Lei 12.010, né, onde nós vamos ter o seguinte no ECA, artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Se menor de 18, a seu pedido assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Ou seja, com essa legislação, o que nós temos agora? Nós temos efetivado, né, um direito, que é o direito às origens. Então, nós temos o direito, enquanto filhos adotados, de conhecer a nossa história, de ter acesso ao processo. Porém, pessoal, muitas histórias são muito dolorosas. Nós temos casos, né, de filhos por adoção que os pais biológicos eram envolvidos com tráfico e que foram assassinados. Nós temos casos de mães por adoção, por exemplo, que vinham de situação de prostituição. São elementos muito dolorosos. E que é óbvio que você não vai trabalhar com uma criança ou até um adolescente esses elementos de uma maneira tão direta, certo? Você precisa trabalhá-los de maneira mais cadenciada. Não é construir uma mentira, mas é uma aproximação ao ponto de esperar gerar maior maturidade para entender cada passo. O primeiro passo é entender, eu não vim da barriga. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender, alguém antes não pôde ficar comigo. O terceiro passo é entender, por que essa pessoa não pôde ficar comigo? E esses 3 pontos são pontos que precisam ser trabalhados, né? Irão ser, né, necessariamente trabalhados no processo de revelação e que você tem que fazer de maneira cadenciada, né, com muito cuidado, com muita atenção. Ok? Beleza? Então a gente retorna aqui. Tá? Então a gente já tem que a legislação ela traz essa mudança. E aí, muitas questões elas são perguntadas para mim enquanto técnico de um cadastro de adoção, tá? São perguntadas como contar, né? Muita gente pergunta de que idade contar, o que eu falo dessa família biológica, as dúvidas que os pretendentes têm, né? E futuros pais para adoção, um certo medo, e se ele quiser preferir a outra família, e se ele quiser conhecer a família originária. E aí, pessoal, eu entendo, e aqui talvez seja até um pouco polêmico, né, o que eu vou dizer, mas o Brasil, ele tem uma clivagem, né, uma separação muito grande entre as famílias biológicas e as famílias adotivas. Essa é uma separação, para mim, certo? Enquanto estudioso do tema, tá? Enquanto profissional que trabalha nisso, essa é uma separação histórica
E essa é uma separação, sobretudo, de classes, porque eu ainda acredito que a adoção no Brasil tem sim uma relação de classe, apesar de escutar muita gente hoje dizendo que não, né, que destituição do poder familiar não é mais feita por questão de pobreza, quem trabalha nos acolhimentos, né, quem vivencia essa realidade no dia a dia, no cotidiano, sabe que essa é uma realidade ainda. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos um receio muito grande desse contato com essa família originária, que muitas vezes é de uma classe social diferente da classe social que adota. E essa é uma realidade que leva as pessoas a ter medo, que leva certos pais, né, por adoção, a querer esconder a origem biológica. Só que, por exemplo, em países onde essa desigualdade é menor, você tem a possibilidade da adoção aberta, tá? Que é o quê? É o contato direto entre essa família biológica com a família adotiva, o que do ponto de vista psicológico, os autores que discutem sobre isso, é muito vantajoso para o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente, que está sendo aí adotado ou foi adotado. Mas o Brasil, ele tem uma visão ainda muito distoante, né, desse pressuposto mundial, também porque tem, né, desigualdades sociais muito maiores. Tanto que a questão da adoção aberta, ela foi um objeto de discussão lá nos anos 2000, certo? Mas hoje eu participo de espaços e muito pouco se cogita o retorno, né, à discussão a respeito desse tema. Então, isso gera para mim esse questionamento, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse desejo de afastamento entre pais biológicos e pais adotivos. Tá? E que muitas vezes também reverbera no processo de revelação. Mas vamos, né, por partes. Primeiro, já sabemos que existe o direito às origens, então já não dá mais para você dizer assim, aí eu não vou contar. Só que olha que coisa interessante. Recentemente eu estava entrevistando uma moça, né, lá no cadastro de adoção, e ela me perguntou assim, Diogo, toda vez que alguém fala sobre adoção comigo, sempre diz que a adoção ela é igual à geração biológica, que não existe mais diferenças. Se não existe diferenças, para que eu conto? Se ele é meu filho, independente de como chegou. Achei muito interessante, né? A questão aqui não é sobre ser ou não ser diferente, que inclusive para mim é diferente, viu? É diferente, a chegada é diferente, a história é diferente, e não é a mesma coisa ter filhos por adoção e ter filhos biológicos, são dois processos diferentes. O amor e os direitos são iguais, mas a história não é outra história, é algo que você tem que aprender a lidar. Então essa visão, muitas vezes romântica que se tem da adoção, idealizada, de que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Se você quer ter biológico, você não precisa fazer um curso, você não precisa ir ao poder judiciário, não é a mesma coisa. Tem uma história para você lidar, passa longe de ser a mesma coisa, certo? Bem longe mesmo. Então, tá? Eu vou tentar trazer algumas possibilidades, né, alguns passos para a gente poder responder essas perguntas aqui. E no final vou falar algumas questões em relação à minha própria história, tá? Vamos lá por passos. Primeiro, a revelação não é um momento único, não é um instante, ela é um processo. Ou seja, você vai revelar de maneira processual. Uma das principais dicas para isso é você revelar o processo de adoção de maneira lúdica. A partir da idade da criança, você vai, né, trazendo histórias, livros, né, você vai trazendo filmes, que são aí a forma mais fácil de você introduzir essa ideia de que você não veio biologicamente de mim. Não existe idade certa para revelar a adoção. Não existe idade certa para revelar a adoção. Então, a dica que eu dou para vocês é que, de fato, o assunto adotivo seja um assunto livre, aberto dentro dos locais da sua residência, dentro da sua família, tá? E sendo feito desde a chegada da criança. Então, você pode não viver em função disso, mas você pode, aqui e acolá, introduzindo filmes, assistindo filmes em conjunto, fazendo relações. Olha só, né, foi adotado. Você sabe o que é ser adotado? Adotado é isso, não veio da barriga, mas ainda assim eu te amo muito. A gente fez uma família, que nem a família do fulaninho do filme.
Então, é uma boa dica, né, para a revelação. E aqui eu deixo alguns filmes muito bacanas sobre adoção, certo? Que vão ser aqui para diferentes idades, tá? A gente tem Meu Malvado Favorito, que é muito bom, gente. Dá para trabalhar demais sobre adoção. A gente tem O Robô Selvagem, que é um filme muito recente, maravilhoso para trabalhar sobre adoção. Aqui talvez com crianças um pouquinho menores, aqui já começa a ser, né, crianças um pouquinho maiores. Tem um filme que me toca muito, gente, porque eu chorei nesse filme, vocês não têm noção. As Memórias de Marnie, que filme incrível, se você ainda não assistiu, ele é um filme extremamente doce, tá? Extremamente tocante. Não vou dar spoiler dele porque a revelação do filme é muito legal, né? Mas assim, é um filme dos estúdios Ghibli, né? O mesmo da Viagem de Chihiro. Eu recomendo muito esse filme, assim, assisti uma, duas vezes, eu penso nele e meus olhos já começam a encher de lágrimas porque eu acho ele muito bom. Gosto muito e muito lindo mesmo. Tem o Stuart Little, que é um filme bem infantil, que também fala sobre adoção, e já numa perspectiva mais adolescente, assim, temos Juno, né, que também traz um pouco da revelação, aliás, traz um pouco da adoção na perspectiva aí, né, dos Estados Unidos, e num toque mais adolescente, tá bom? E é esse ponto que eu queria trazer. Diogo, você colocou aí uma observação esquisita para mim. Adoções tardias também passam por processos de revelação? Passam. Então, se eu estou adotando uma criança pequena, né, nos meses iniciais de vida ou nos anos iniciais, óbvio, esse processo de revelação ele vai se iniciar, né, desde esse período. Mas se eu estou adotando uma criança que ela já tem aí uma história de vida maior, que ela já tem aí uma história de vida de conhecer sua realidade, ou numa adoção tardia, ou numa adoção de adolescentes, que ela já tenha tido contato com a sua família, isso também significa que essa criança ou adolescente também precisa passar ainda pelo seu processo de revelação. Por quê? Porque ele é para a vida toda. Para muita gente ele é para a vida toda, tá? Óbvio, em estágios diferentes. Tem pessoas que ficam satisfeitas com saber o nome da mãe biológica. Tem pessoas que querem conhecer a mãe biológica. Né? Isso vai ser muito pessoal. Mas o que, que eu garanto para vocês? Que aqueles que já tiveram uma história com a sua família também precisam discutir sobre isso, também precisam elaborar sobre isso e precisam de apoio, suporte, carinho, amor próximos, ao lado, né? Suporte, carinho e amor de pessoas que estão ali dispostas a segurar na mão e dizer: você quer falar sobre isso? Não, tudo bem, eu vou respeitar, mas quando você quiser, eu estou aqui para falar. Então é esse suporte que a gente entende quando a gente fala que as adoções consideradas tardias, né, ou necessárias, elas também passam por processos de revelação. Terceiro, tornar o assunto aberto não significa estar preso a eles, né? E às vezes eu falando sobre isso, de tornar um assunto tranquilo dentro da casa, a adoção, muita gente me diz: não, Diogo, mas vou viver em função disso. Vou deixar o menino noiado, vou deixar fulano noiado, porque se eu ficar falando só sobre adoção, só sobre adoção, só para. Não é isso também, gente. É saber que existem momentos, né? Dia dos pais, dia das mães, né? Os colégios fazem muito isso, mexem muito com isso. E não só de datas comemorativas, mas uma certa periodicidade de você mostrar que está ali, está disposto a trabalhar sobre o assunto. Você está disposto a tirar dúvidas. Óbvio, trazendo-as dentro do grau de compreensão daquela faixa etária. Por isso não é um processo tão simples. Mas tornar o assunto aberto não significa, né, estar preso a ele. Empoderar-se da adoção é fundamental para todos. Tá? Então, assim, entender que eu sou filho por adoção hoje, que isso é algo que faz parte da minha identidade e está tudo bem. Né? E está tudo bem. Quando eu faço uma pergunta nos cadastros de adoção, que eu acho muito interessante, eu faço muito essa pergunta, os pretendentes dão muito essa resposta. Eu pergunto sobre a questão étnico-racial. Quando chega na criança negra, grande parte não quer. E aí eles dizem o seguinte, e quando eu falo eles, eu falo assim, 99,9% dizem exatamente a mesma coisa. Eu não quero uma criança negra porque seria uma pele muito diferente da minha, e ela poderia sofrer preconceitos na escola, e eu não ia me sentir bem de ver meu filho sofrendo preconceitos, ver meu filho na escola, as pessoas
achando diferente demais, eu dele, então eu não vou querer uma criança negra, eu quero branca e parda, que aí parece mais comigo. Certo? Isso geralmente em pessoas brancas e pardas. Só, pessoal, que essa criança, ela vai continuar adotiva. Primeiro ponto. Ela vai continuar adotiva. O fato dela ter ou não uma pele parecida com a sua não vai mudar em nada o fato dela ter chegado na sua família a partir da adoção. Não vai mudar em nada o fato de que ela, tá, pessoal, é uma criança que ela não tem nenhum gene seu. Mas nenhum. Não tem gene seu. Certo? Então não tem por que você procurar similitude biológica nesses casos. Sabe o que, que acontece? Muitas vezes ainda é o medo da revelação. Tornar parecido parece ser uma forma de fugir da discussão a respeito do fato que aquela criança veio de outra família. Tem uma outra carga genética, tem um outro fenótipo. Ah, Diogo, mas eu escuto que a adoção é a mesma coisa que o biológico, e nesse sentido, os vínculos afetivos são muito maiores do que os vínculos biológicos. Eu vou ter um momento para falar sobre isso, certo? Mas, para mim, hoje, no mundo da adoção, a gente está tendo um grau de discussão que quer colocar de lado a dimensão biológica a todo custo, dizer que não existe importância biológica, e ela existe. Ela existe. Ela existe, eu senti isso quando eu conheci minha mãe por adoção. Aliás, minha mãe biológica. Quando eu conheci minha mãe biológica, ela derrubou os pratos na minha frente, segurando. Ela estava emocionadíssima, certo? Porque para ela, a dimensão biológica era incrível, fundamental. Né? Eu saí dela, literalmente. E isso marcou muito ela, e eu sinto que marca até hoje. Apesar da gente não ter tanta conversa, tanto diálogo, mas isso marca muito ela hoje. Então, como é que eu posso dizer para essa mulher que o que importa é só quem convive, que quem gerou não importa? Então, essa é uma discussão que eu acho importante a gente ter na adoção e que ela está esquecida. Nos grupos de apoio eu vejo isso. Demais. A gente quer o tempo inteiro dizer, mas é o biologicismo, a gente tem que combater o biologicismo. Biologicismo é a percepção de que só o biológico importa. Mas também a gente não pode dizer que esse biológico ele tem que ser descartado. Ele é inexistente. Se fosse inexistente, então, vamos lá, vamos pegar as crianças negras também. Mesmo eu tendo que lidar com o fato de que lá na escola talvez alguém possa vir. Então, empoderar-se sobre a adoção é muito importante. Para que se alguém disser, tu é diferente dos seus pais, eu sim, sou adotado. E aí? Qual é o problema com isso? Certo? Então, essa é uma questão muito importante que eu acho fundamental. E também, né, estar em um processo terapêutico, num grupo de apoio à adoção é muito importante. Né? Como eu disse para vocês, cada pessoa vai lidar com a adoção de uma maneira diferente, cada pessoa vai lidar com essa realidade de um modo diferente, e de fato estar no processo terapêutico, ele contribui muito, estar num grupo de adoção também é muito importante, então fica a dica aí para vocês, né, desse suporte que é fundamental. E aqui eu trouxe para vocês, tá, pessoal, uma foto que foi do dia que eu conheci a minha mãe biológica, tá? Em resumo, eu era professor numa cidade aqui do interior do Ceará, chamada Sobral. Fui assaltado, né? Jogaram a minha carteira na rua. Tinha muitos alunos na época, e esses alunos, eles compartilharam a minha carteira. Um pastor da igreja que era, e pastor que acompanhava a Helena, minha mãe biológica, ele viu o nome da minha mãe por adoção, o meu e o meu nome, fez a relação da história, ligou para a instituição que eu trabalhava, e aí ele promoveu esse encontro, né? A história parece de filme. E isso foi, eu já tinha mais de 30 anos, né? Esses dois ao meu lado são meus irmãos por parte aí de mãe biológica, certo? Meus irmãos aí biológicos, e o Yuri e o Diego. E de alguma forma, pessoal, esse contato ele foi muito profundo, né? Mas eu sempre senti que ela sentia mais do que eu. Que para mim, de fato, eu lidava com mais tranquilidade sobre esse processo. Mas isso também trouxe questões para mim. Tanto que algo que eu confesso para vocês é que até hoje eu não consegui me encontrar só eu e ela para conversar, mesmo ela me pedindo bastante. E eu ainda estou me preparando para essa conversa, tá?
E para mim, trazer isso para vocês é muito significativo, porque eu acho que cada um tem o seu tempo. Né? Fiz meu processo terapêutico, trabalhei essa questão, tive uma psicóloga que me ajudou muito nisso, para entender os aspectos da minha vida em que essa questão da adoção entrava, os aspectos que não era isso, eram outras questões, e conseguir, né, tomar aí uma forma mais tranquila de lidar com o meu processo adotivo. Como eu disse para vocês, é diferente para cada um. Essa aula até se estendeu um pouquinho mais, gente, mas é porque eu não queria deixar muito assunto dela para outro vídeo, queria fazer ela num vídeo só. E de alguma forma, eu espero que isso possa contribuir nos profissionais, possa contribuir para você que está aprendendo sobre a história da adoção, e espero também poder levar, né, essa minha percepção sobre a adoção como processo, sobre a revelação como algo que não é estanque, sobre a construção de um ambiente tranquilo sobre o tema, sobre o direito às origens e também sobre o direito que nós temos aí de levar esse processo, né, da maneira mais acolhedora, mais sensível possível. Quando a gente consegue isso, a gente produz o desenvolvimento de crianças e adolescentes muito melhor. Eu ainda estou no meu processo de revelação e acredito que ainda tem muita coisa que eu precise revelar. É de pouquinho. E eu acredito que no momento certo, cada passo ele vai sendo dado, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado. E aí, a gente fica aí para a nossa próxima aula, tá?